E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E já tem tempo que eu não gravo vídeo pra cá, hein? Já tem tempo que eu não gravo e, como normalmente eu gosto de dizer, pra tudo existe uma razão, certo? Então existe uma razão pra eu não estar gravando já há um tempo. Vou falar sobre isso em um outro vídeo, no momento mais oportuno. Mas hoje eu gostaria de falar, como o título do vídeo diz, sobre um pouco do livro de Oséias. E por que eu tô gravando esse vídeo e por que Oséias, né? Bom, de novo, para tudo existe uma razão. E a razão de eu estar gravando esse vídeo sobre o livro de Oséias é que eu prometi que faria isso para algumas pessoas e eu preciso cumprir o que eu prometo. E porque às vezes eu vejo alguns versículos sendo trazidos à tona e eu receio que às vezes as pessoas não entendam o que na verdade de fato o versículo está querendo dizer. E é isso que eu vou tentar mostrar neste vídeo de hoje. Então, a gente vai ler uma partezinha do livro de Oséias, a gente vai ler um ou dois versículos que eu considero que as pessoas não entendem muito bem o que eles querem dizer. Você é livre para discordar de mim, mas convido você a prestar bastante atenção no que eu vou falar. E, bom, é isso. Vamos então falar sobre o livro de Oséias. Rodrigo, existe um livro na Bíblia chamado Livro de Oséias? Existe. Existe um livro na Bíblia chamado Livro de Oséias. Chamado Livro de Oséias. Onde ele está? Ele está no Antigo Testamento. Ele está entre os livros dos profetas. Porque Oséias foi um profeta. Então você vai pular todo aquele início, vai pular a parte de Salmos, Provérbios, aí vai chegar lá em Isaías. Aí vai passar de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, vai passando, e aí uma hora você vai chegar em Oséias. Uma hora você vai chegar em Oséias. Na verdade, Oséias é o primeiro. Depois de Daniel, Oséias é o primeiro. Eu achei que era mais pra frente, mas não é não. Então é fácil de achar. Antes de ler o texto de Oséias, eu quero dar uma passada rápida em alguns trechos pequenos do livro de Jonas. Jonas você conhece, provavelmente. Rodrigo, Jonas é aquele profeta que ficou dentro do peixe? Digamos que sim, é o profeta que ficou dentro do peixe. Algum dia a gente vai precisar conversar sobre esse peixe também. Mas vamos deixar para outro dia, certo? Porque tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Então, se você puder rapidamente abrir sua Bíblia ali no livro de Jonas, se você não encontrou, pause o vídeo, encontre e abra aí. A gente vai ler alguns trechos. Eu vou guiando você aí pelas partes que eu quero ler do livro de Jonas, porque eu quero que vocês percebam algo no livro de Jonas que de certa maneira vai se refletir lá no livro de Oséias e, para ser sincero, vai se refletindo nos livros de todos os profetas, até onde eu me lembro. Tudo bem? Então, abre aí, por favor, em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, muito provavelmente, foi o primeiro dos profetas escritores, tá bom? Ele não foi o primeiro profeta que Israel teve, mas ele foi, muito provavelmente, ou ele, ou Amós, o primeiro profeta escritor. Os profetas escritores viveram entre o século VIII e o século V a.C. E no início, a gente tem ali Jonas e Amós, principalmente, que viveram no período neo-assírio, onde o principal reino do mundo era o reino da Assíria, militarmente mais forte. Na época de Jonas, eu acho que já era chamada de Assíria, mas era mais referido como Nínive, que Nínive, depois de um tempo, foi ser a capital da Assíria, tá bom? Então, Jonas é um israelita, certo? No início do livro diz assim, Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas. Eu tô lendo na versão NVI, tá bom? O livro de Jonas, eu não vou ler o livro de Jonas aqui agora. Então, tanto faz. Mas quando a gente for ler Oséias, se você puder, pega uma NVI também. Se você não tiver uma NVI em casa, então vai prestando atenção no que eu tô falando para ver se você pega o fluxo do livro, digamos assim, tudo bem? Então, capítulo 1, versículo 1 do livro de Jonas diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ponto. A gente leu versículos 1 e 2
do início do livro de Jonas. O que a gente viu nos versículos 1 e 2? Que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e que o Senhor disse a ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ponto. Vamos pular um pouco, porque vai acontecer uma série de coisas muito interessantes aqui, que vão ficar para um outro vídeo, se Deus quiser. E aí Jonas, ele chega em Nínive. Então pula lá, por favor, para Jonas capítulo 3, versículo 1. Vai dizer de novo: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, ou era uma cidade importante para Deus. Aí a gente tem que ver como é que os hebreus entendiam certas expressões idiomáticas, tá? Vou ler como está aqui. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, abre aspas, prestem atenção nas aspas, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ponto, fecha aspas. Abre aspas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída, fecha aspas. Acabou. Essa é a sentença de Jonas contra Nínive. Essas são as palavras de Deus a Jonas, que Jonas disse em Nínive. Legal? Tem mais alguma coisa aqui escrito? Não tem. Na minha Bíblia não tem, não sei na sua. E aí o versículo 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus. Isso é importante. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiam-se de pano de saco. Rodrigo, por que eles fizeram isso? Olha, o jejum e o se vestir de pano de saco, pelo menos em Israel, eram sinais de arrependimento, de angústia, de aflição. Então, se eu tivesse que responder por que eles fizeram isso, eu diria, olha, eles provavelmente, de fato, escutaram e creram em Deus, e isso gerou neles uma resposta. E essa resposta veio à tona e se tornou evidente aos olhos, na forma de um jejum e na forma como eles passaram a vestir-se. Muito bem, versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. De novo, a mesma coisa. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Versículo 9 agora. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Beleza? Essa foi a interpretação do rei da Assíria. O que Deus tinha falado por meio de Jonas foi: Nínive, daqui a 40 dias, será destruída. Ponto. O rei de Nínive creu em Deus, aparentemente também, e isso gerou nele uma resposta, e essa resposta foi essa que a gente acabou de ler. E ele termina a fala dele dizendo: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Então, vamos raciocinar um pouquinho. Deus em nenhum momento, através de Jonas, em nenhum momento Deus disse que ele poderia voltar atrás se Nínive se arrependesse. Ele não falou isso. Deus não deu essa condicional para Nínive. Ainda assim, o rei de Nínive fez tudo o que ele pôde para correr atrás e tentar fazer com que Deus perdoasse eles de alguma forma. Eu estou usando esse termo perdoar, mas ele não tá escrito aqui, tá? Eu estou usando esse termo perdoar para ficar mais fácil da gente entender. Mas as palavras que ele usa são: Deus se arrependa e abandone a sua ira. Uma tentativa do rei e do país e da cidade, de Nínive, de Deus não fazer aquilo que tinha prometido que faria com eles. Legal? Versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu não sei como é que está em hebraico esse termo aqui. Na minha Bíblia está ameaçado, né? E aí depois disso a gente vai ter a resposta de Jonas. Também vou deixar isso para um outro dia. Mas o que eu quero que vocês percebam nesse livro, que é um livro de um profeta, porque Jonas foi um profeta, mas que quase não tem oráculos proféticos, ou seja, quase não tem falas do apóstolo não, perdão,
quase não tem falas do profeta para o povo a quem ele dirige a mensagem. Então Jonas ele falou pouca coisa com Nínive. A maior parte do livro não são coisas que Jonas falou, mas sim coisas que aconteceram. O que é muito legal também. É muito legal de se ler um livro assim. Só para vocês se situarem um pouquinho mais em quem foi Jonas, vou pedir vocês para abrirem a Bíblia lá em 2 Reis 14, versículo 23. Vai falar sobre um rei que Israel teve. A Israel, para quem não sabe, hoje em dia existe o país Israel, né? Mais ou menos naquele mesmo lugar, há quase 3.000 anos atrás, ou na verdade mais de 3.000 anos atrás, já existia também uma nação chamada Israel, que mais para frente um pouco dividiu-se em duas. E aí passou a ser, digamos, o Israel do Norte e o Israel do Sul. O Israel do Norte continuou sendo chamado de Israel ou de Efraim, e o Israel do Sul passou a ser chamado de Judá. O Israel do Norte foi destruído pela Assíria no século VI a.C., se eu não me engano, talvez um pouco antes. E os registros dos israelitas que viviam lá se perderam. Então, assim, os israelitas que continuaram vivos, que tiveram registros, que mantiveram sua cultura e que reconstituíram um povo, foram os de Israel do Sul, principalmente, que era chamado de Judá, que abrigava ali os israelitas de duas tribos, principalmente Judá e a outra que era a tribo de Benjamim. E aí, pela maioria ser de Judá, por isso que os israelitas de hoje em dia são chamados de judeus. Tudo bem? Nessa época de 2 Reis 14, ainda existiam dois reinos. O Reino do Norte teve alguns reis, e aqui onde eu pedi para vocês abrirem vai falar sobre um deles. Então, 2 Reis 14, versículo 23, fala assim: No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, no sul, vírgula, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, no norte, tornou-se rei em Samaria. Samaria era a capital de Israel do norte. A capital de Israel do sul, que era Judá, era Jerusalém, tá bom? E reinou 41 anos, versículo 24. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciado pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Então é o mesmo Jonas do livro de Jonas. Jonas, filho de Amitai, tudo bem? Então, aqui ele é chamado de servo, né? Seu servo Jonas. Mas a gente pode dizer que ele foi um profeta, tudo bem? Então, nesses quase 15 minutos de vídeo, em que eu ainda nem falei de Oséias, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, para a gente dar uma lidinha. Eu não vou ler o livro inteiro, tá bom? Eu vou focar mais no versículo que eu quero focar, mas eu pretendo também fazer a exegese do primeiro capítulo do livro de Oséias, porque eu acho ele muito interessante. Muito interessante. E eu acho que poucas pessoas... Na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo a exegese disso daqui. Eu vi uma pessoa só. E é por causa dela que eu estou aqui. Então, eu sinto vontade de passar essas coisas adiante. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque, como eu disse no início do vídeo, para tudo existe uma razão. Não é isso? É isso ou não? Tá, então abre aí, por favor, sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 1. E aí, o título desse meu vídeo aqui é Palavras Vazias. Rodrigo, você colocou esse título porque você vai falar sobre palavras vazias? Sim. E onde essas palavras estão? Não estão aqui agora. Então, você não precisa ficar com o título do vídeo em mente, caso você esteja fazendo isso agora. E quando chegarem as tais palavras que eu chamei de palavras vazias, eu vou avisar vocês, tudo bem? No texto, elas não são palavras vazias, evidentemente, porque o texto é supremo. Mas as pessoas, às vezes... Na verdade, vamos lá com calma. A gente vai conseguir entender. Vai ser melhor eu mostrar do que tentar explicar. Então abre aí, por favor, o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1. E a gente vai começar a ler. Que diz bem assim na NVI. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Já entendemos os reinos do norte e do sul. Então vocês viram que tanto Jonas quanto Oséias
viveram em épocas em que ainda existiam os dois reinos. Outros profetas viveram em épocas em que existia um reino só, quando era só Judá, tá bom? Mas Oséias viveu na época em que existiam dois reis. Então ainda um pouco mais antigo. Oséias provavelmente data ali do ano 753 a 722 a.C., o ministério dele, tá bom? Aproximadamente. Então, Oséias capítulo 1, versículo 2 fala: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, abre aspas, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada pelo mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Fecha aspas. E aí, vamos começar a tentar entender. Deus chegou para um homem chamado Oséias. Normalmente os profetas eram homens corretos, certo? Então ele chegou para um homem correto e disse: Vá, tome uma mulher adúltera, o que não é muito interessante, eu acho, e filhos da infidelidade. Outras versões da Bíblia dizem: vá, tome uma mulher adúltera e terás filhos da infidelidade. Tudo bem, mas essa segunda parte ficou estranha, né? Como assim, e filhos de infidelidade? Tomar uma mulher adúltera, tudo bem, dá para entender, mas tudo bem. Vírgula, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E aí, assim, o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? A nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Por isso, quero que um homem tome uma mulher adúltera. O que uma coisa tem a ver com a outra? É uma pergunta aceitável, né, se fazer, eu imagino. Versículo 3. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, abre aspas, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Aqui, pessoal, quando Deus fala Israel, ele muito provavelmente está se referindo a Israel do Norte. Ele está falando de Israel do Norte. Se você quiser entender que massacre foi isso, que Deus fala do massacre ocorrido em Jezreel, tá lá em 2 Reis, capítulos 9 a 10, tá bom? Caso você tenha curiosidade de ler para entender. Versículo 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-Ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. Israel. Não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. E eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos ou cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. E aí, assim, Rodrigo, por que ele mandou botar o nome de Lo-Ruamá? O que isso tem a ver? Lo-Ruamá em hebraico significa não amada. Então, ele mandou botar na filha o nome de não amada. E disse, porque não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. Ok. Versículo 8. Depois de desmamar Lo-Ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. E aí o que tem a ver de novo? Lo-Ami significa não meu povo. Então o I que aparece aqui em Ami é o pronome meu. O Am é povo, tanto que no nome de Abraão, que é Avraham, significa pai de um povo, ou pai de um grande povo. Então Am é povo. E o Lo é não, Lo-Ami. O Ruamá provavelmente significa amada, por isso Lo-Ruamá é não amada. E Lo-Ami é não meu povo. E aí o que isso tem a ver? Ele diz, dele o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Até aqui deu para entender a pegada do que Deus está falando, não deu? Parece que ele está sendo bastante duro com Israel do Norte. Ele está meio que acusando os caras. Cara, vocês fizeram um massacre em Jezreel, ou a dinastia de Jeú fez, vocês não são amados por mim mais, e vocês não são mais meu povo. Então a tônica é essa. É porrada em cima deles. Versículo 10 começa a complicar a gente, porque Deus fala, contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chamem a seus irmãos meu povo, e as suas irmãs minhas amadas. E agora vamos
na exegese com calma? Não digo com calma no sentido de que eu vou gastar tempo, mas com calma no sentido de vamos prestar atenção. Então vamos voltar lá no versículo 3. Lembra que Deus tinha mandado Oséias casar com uma mulher adúltera? Então no versículo 3, a Bíblia diz assim: por isso ele, Oséias, se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Beleza? Então Gomer deu um filho a Oséias. Lhe deu um filho. No versículo 6, já diz de outra forma. O versículo 6 fala: Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Ponto. Não disse deu a Oséias. Não disse lhe deu de novo. Não disse deu a Oséias uma filha. Só disse deu à luz uma filha. Versículo 8. Depois de desmamar Lo-Ruhamá, Gomer teve outro filho. Também não está dizendo que ela deu para Oséias. Então talvez esses dois últimos filhos que ela teve aqui sejam aqueles que lá no versículo 2 Deus diria que Oséias teria como filhos da infidelidade. Legal? Pode ser isso. Outra coisa também, a primeira filha que nasce, supostamente, aparentemente não é de Oséias, Deus manda chamar de Lo-Ruhamá, que significa não amada, e o segundo, que passou a se chamar Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Só que lá no capítulo 2, versículo 1, Deus está dizendo: chamem a seus irmãos meu povo. Então, o filho que ela teve se chamava Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. E lá no capítulo 2, versículo 1, Deus diz: chamem seus irmãos meu povo. Ainda capítulo 2, versículo 1, chamem seus irmãos meu povo e as suas irmãs minhas amadas. E a filha que ela teve antes, Lo-Ruhamá, não amada. Então, primeiro veio não amada, depois não meu povo. E termina dizendo: chamem seus irmãos meu povo e as suas irmãs minhas amadas. Então, dá para dividir esse trecho aqui em duas partes, digamos assim. Então, a gente tem Oséias 1, do versículo 2 até o 9, é uma toada. E do capítulo 1, versículo 10 até capítulo 2, versículo 1, é uma outra toada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso e por que eu gastei tanto tempo nisso? Tem uma razão para eu ter gastado tempo nisso. Para tudo existe uma razão. Esse trecho que a gente acabou de ler, assim como aquela leitura breve que a gente fez do livro de Jonas, mostra que não é simples interpretar os profetas. Não é fácil entender o que de fato eles estão querendo dizer no fim das contas. Porque no versículo 10 aqui de Oséias 1, Deus diz que Judá e o povo de Israel serão reunidos, tudo bem. Só que lá no 6º século antes de Cristo, Israel do Norte foi destruído, obliterado. Tipo assim, sobraram alguns israelitas das outras tribos? Sim, mas poucos. Sobraram poucos. E não é uma coisa que se tenha registro mais. Então, assim, para todos os fins práticos, na época em que Cristo era vivo, provavelmente ainda existia uma certa identidade de Israel do Norte, já misturada com os assírios e outros povos, talvez, que lá na época eles se referiam como samaritanos. Legal. Mas você não tem um remanescente notável do Israel do Norte. Não tem. Então, tudo bem. Nesse trecho final que a gente acabou de ler em Oséias, parece que Deus está dizendo que o povo de Israel, e aqui Israel eu entendo como Israel do Norte, vai ter ainda algum tipo de retomada. Mas na prática a gente não viu isso acontecer exatamente. Então, assim, eu não estou dizendo que eu entendi tudo o que está escrito aqui no livro de Oséias, não. Mas parece que aqueles oráculos de juízo se cumpriram de fato. Vocês não são mais meu povo e vocês não são mais amados. Então Judá continuou, e de certa forma continua até hoje, e Israel não. Legal, deu para entender? Deu para entender que não é fácil entender o que os profetas falaram? Deu para entender que sem método é impossível a gente chegar a uma conclusão definitiva sobre o que o autor quis dizer? E isso é só o capítulo 1, tá bom? Daqui pra frente eu vou ler até o capítulo 6, e eu vou ler de uma forma bem mais rápida. E nessa minha leitura mais rápida, eu quero que vocês percebam principalmente a toada que o livro vai ter. Da mesma forma como aqui em Oséias 1 até Oséias 2, versículo 1, a gente viu que tem dois tipos de linguagem de Deus para com o povo, a gente vai precisar perceber os tipos de linguagem, o que Deus está querendo dizer principalmente, até chegar na parte que a gente quer chegar, tudo bem?
Então vamos lá, que o vídeo já está ficando grande. Então, Oséias capítulo 2, versículo 2 vai dizer bem assim. Abre aspas, repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que, segundo ela, foram o pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. É claro que ele está falando esposa, amante, etc., se referindo a Israel, tudo bem? Isso é Deus se referindo a Israel. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Não me chamará mais meu senhor. Meu senhor, que em hebraico é Baal. Legal? Então, você me chamará meu marido, que tem outro termo em hebraico. Não me chamará mais Baal, porque na época existia uma idolatria a um outro deus chamado Baal. Tudo bem? Versículo 17. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, de novo. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves dos céus e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Jezreel significa Deus planta. Versículo 23. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. De novo, Lo amar. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi aquele chamado não meu povo. Lo-ami, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. É bonito isso daqui, não é? Muito bonito mesmo. Mesmo. Vamos lá. Capítulo 3. O Senhor me disse, isso aqui, pelo que eu entendi, é Oséias falando. Vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Versículo 2. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Agora, do capítulo 4 para frente, é só oráculo, tá bom? Vai ser só oráculo, ou seja, vão ser só falas do profeta, tudo bem? Aí ele diz bem assim, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus.
Só se vê em maldição, mentira e assassinatos. Roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes, ponto. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Essa frase, inclusive, em outras versões, como a Ara, eu acho que é: o meu povo padece por falta de conhecimento. Provavelmente você conhece essa frase. E aí, assim, vamos lá. O que é conhecimento aqui? É saber a Bíblia? É isso? É saber ciência? A gente pode usar o que para entender? A gente pode usar o próprio texto. Então, o texto diz assim, lá no capítulo 4, versículo 1. O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra, os israelitas. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. E o que isso causou? Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Então, assim, o que é fidelidade, amor e conhecimento de Deus? Parece, pela acusação do profeta, que essas três coisas têm a ver com todas as outras que são ditas no versículo 2. Então, como não tem conhecimento de Deus, as pessoas praticam maldição, mentira, assassinatos, roubo, adultério e derramamento de sangue. Então, assim, o povo padece por falta de conhecimento ou padece por conta disso daqui que está na queixa que o profeta está fazendo? Lógico que uma coisa leva a outra, mas é só para vocês entenderem. Cara, às vezes um versículo solto, com um termo que a gente acha que significa uma coisa, mas talvez signifique uma coisa um pouco diferente, não acaba trazendo de fato a ideia que o texto quer trazer. Então não é só porque falta conhecimento, é porque está faltando tudo, beleza? Então vamos ler o restante do versículo 6. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles, glória com um G maiúsculo, né? Enfim, por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas. Isso aqui estava errado. O lugar de sacrificar e queimar incenso era o templo, tá? Debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Aven, e não digam juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, seus altares lhes trarão vergonha. Deu para entender a pegada até aqui? É Deus batendo nos caras o tempo todo. Legal? Desde o capítulo 4. Desde que passou a ser só oráculo. Capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheça Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu.
Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos, com todo o seu gado, não encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites, algo terrível de se fazer na época. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Ele está pegando os dois. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face, em sua necessidade eles buscarão ansiosamente. Abre aspas agora para o povo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Não é isso? Esse versículo também é famoso. E é sobre ele que eu vim falar, desde o início do vídeo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aqui a gente vai parar um pouco e vocês vão falar, Rodrigo, lindo. Então Deus ele disse um monte de coisa aqui, mas os israelitas depois voltaram e reconheceram o erro e aí disseram que vão voltar para Deus, é isso? Vamos continuar lendo. Capítulo 6, versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu, Israel está contaminado. Depois, capítulo 7 de novo, quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto. Galera, vamos lá. Pela tônica do capítulo 3 até aqui. Capítulo 7. Que é Deus batendo o tempo todo. Vocês acham que essa frase aqui, do capítulo 6, versículo 1 a 3, vocês acham que isso daqui, de fato, representa a atitude que os israelitas passaram a ter em algum ponto, ou passaram a ter daqui para frente, com base na própria resposta que Deus dá logo depois? Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ou será que essas palavras aqui são palavras vazias? Dá para pegar no macro do livro e entender o que está sendo dito aqui dentro? A mesma coisa, foi o que eu falei com Jonas antes. Com Jonas não, foi o que eu falei sobre o que a gente leu lá no livro de Jonas antes. Não é fácil entender o que os profetas estão querendo dizer. Isso é verdade. Então, assim, o livro de Oséias até termina de uma forma, digamos assim, boa, com oráculos de esperança. Termina. Então, é importante a gente ver como é que o livro termina, óbvio, e ele termina de uma forma relativamente esperançosa, vamos dizer assim. Mas, assim, a gente já leu praticamente metade do livro. E a tônica até aqui foi Deus batendo, galera. Foi Deus acusando e dizendo, vocês estão fazendo isso de errado. Vocês não são mais meu povo. Então, assim, por que eu fiz esse vídeo? De mais de 40 minutos. Por que eu fiz esse vídeo de mais de 40 minutos?
Porque eu vejo muita gente citando esses versículos de Oséias capítulo 6, 1 a 3, versículos 1 a 3, como se fosse uma coisa assim, como se fosse um versículo lindo e tal. E eu não estou dizendo que a Bíblia tem partes feias, embora algumas histórias aqui sejam bastante complicadas. Assim, os textos são lindos, galera. Isso aqui é um texto lindo também, porque mostra pelo menos um pouco de quem é Deus, aqui também. Mas eu acho que a gente tem que saber interpretar da forma como é para ser interpretado. E essas palavras aqui, entre aspas, que Deus está dizendo que os israelitas falaram, são palavras vazias. São palavras vazias. Então, assim, você até pode dizer o que está escrito aqui de uma forma genuína, e isso vai ser bonito. Ponto. Mas se você está citando Oséias, se você diz isso daqui e cita Oséias capítulo 6, não sei o quê, querendo dizer uma coisa bonita, você não está citando o melhor texto possível. Porque aparentemente não é isso que esse texto quer dizer. Legal? Rodrigo, como é que termina o livro de Oséias? Olha, aí você vai ter que ler, porque se continuar lendo aqui, vai dar mais de 1 hora de vídeo. Depois você em casa, pega a Bíblia, vai ler, e aí vai ver como é que termina. Já adianto, não é muito fácil entender. Só que a nosso favor a gente tem o fato de saber como as coisas foram acontecendo a partir desse ponto da história aqui. Então a gente já sabe que depois o reino de Israel foi destruído mesmo. Então assim, Deus disse que não ia tratá-los mais com amor e que eles não eram mais seu povo. Depois falou que era povo de novo. Como é que a gente resolve isso? Boa pergunta, difícil de ser respondida e que terá que ser respondida em um outro vídeo. Então assim, mensagem do vídeo. As coisas não são como parecem. Nem sempre, né? Às vezes elas são, mas às vezes elas não são. E se a gente ler a Bíblia sem método, eu acho que a gente sempre vai acabar caminhando em direção ao erro. Então, vamos levar mais a sério. Não estou dizendo que você não leva. Eu, há anos, tento levar a Bíblia a sério. Mas eu nunca, até pouco tempo atrás, tive ferramentas em mãos para poder fazer isso de fato. Então, assim, o que eu posso dizer é o tipo de coisa que Deus dá para quem quer, eu acho. E eu espero que você também receba um pouco disso, tá bom? Desculpa aí se eu estraguei um versículo que você sempre achou bonito, ou talvez você não achou que o que eu falei aqui foi nem um pouco convincente, tudo bem, é uma alternativa válida também, mas fica aí o convite para a gente ler com mais atenção e com método, tá bom? Um abraço aí, no próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto delicado e, bom, vai ter um pouquinho de Bíblia também, prometo, beleza? Falou, um abraço.